Ei pessoal, tudo bem? É Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje eu vou apresentar para vocês o modelo esportivo da linha Polo, o Polo GTS. A Volkswagen sempre teve muita tradição nesse segmento dos esportivos compactos. Teve Gol GT, Gol GTS, Gol GTI, Passat TS, Passat GTS, GTS Pointer e não podia ser diferente agora com o Polo, que foi lançado usando a sigla GTS, buscando recuperar um pouco do passado de glória dos esportivos da linha de carros compactos da Volkswagen. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Polo GTS e mostrar o que ele tem de diferente em relação às outras versões do Polo. E se ele é realmente um carro esportivo ou um esportivado, como alguns que a gente vê por aí. Se você gostar do carro, se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o like, de curtir, de se assinar o canal para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhar com seus amigos. Volkswagen Polo GTS, agora para vocês no Motor News. Externamente, pelo menos na minha opinião, eu acho até que a Volkswagen mudou pouco o carro. Ela poderia ter feito algumas caracterizações maiores no visual do carro, porque quem não conhece, quem não é um aficionado por automóveis, vai ver esse Polo GTS na rua e vai achar que é um Polo normal, quando na verdade não é. A principal diferença dele está na motorização, já que ele vem com o motor 1.4 turbo, que é chamado de 250 TSI dentro da linha Volkswagen, e que ele indica exatamente o torque de 250 Nm ou 25 kg de torque aproximadamente. E isso é suficiente para dar um outro desempenho, uma outra tocada, na dirigibilidade do carro, já que as versões normais, a Comfortline e a versão Highline, são equipadas com o motor 200 TSI, que é um motor 1.0 com até 128 cavalos e 200 Nm de torque. Nessa versão, o motor 1.4 desenvolve 150 cavalos, tanto faz se ele tiver com etanol ou com gasolina no tanque, e 250 newtons ou 25 quilos aproximadamente de torque, que é a força que faz o carro se mover com agilidade, principalmente no trânsito urbano e nas retomadas para as ultrapassagens na estrada. No visual do carro, a gente tem aqui um novo para-choque dianteiro, com uma nova parte, principalmente aqui embaixo, a grade inferior do para-choque é diferente, em formato de colmeia, como é em toda a linha de esportivos da Volkswagen. Os faróis são de LED, a iluminação é toda diferente. Tem esse filete vermelho que atravessa de um farol no outro e passa pela grade. A plaquinha ali, a identificação GTS, então a frente ainda tem algumas diferenças em relação ao Polo Highline, por exemplo. Essa unidade que a Volkswagen emprestou, ela veio também com rodas de 18 polegadas, calçadas com pneus 205 45 18. E aí você pode pensar, o carro ficou duro, um pneu muito baixo, perfil 45. Não, eu digo que não, que eu acabei de rodar 1000 km com esse carro na estrada e o conforto foi inabalado, tá? Ele é tão confortável quanto a versão Highline, sendo que ele tem um grip melhor, ele tem uma aderência melhor, uma estabilidade um pouco melhor na estrada. Claro que para o usuário normal que vai andar na cidade, isso não faz muita diferença, mas para quem pega a estrada com frequência e abusa um pouco da velocidade, coisa que não deve ser feita, vai dar para perceber a diferença de aderência desses pneus em relação aos pneus Aro 17 que equipam a versão Highline, por exemplo. Aqui na traseira é que faltou um pouquinho de sal, vamos dizer assim. A gente tem ali a plaquinha GTS, um aerofólio mais pronunciado aqui no final da tampa, essa parte preta, que é um complemento, vamos dizer assim, da tampa traseira. A área de iluminação da lanterna tem um desenho diferente, é em LED também, e tem essa saia aqui na parte de baixo também com esse desenho em colmeia e a ponteira de escape dupla. Isso garante um ronco um pouquinho mais agudo para o carro, uma tonalidade mais esportiva, vamos dizer assim, no ruído do carro, mas ficou faltando alguma coisa aqui na traseira para identificar que afinal é a versão esportiva do Polo. Se você se lembra dos outros esportivos da Volks, tipo Gol, GTS, GTI, GT, você deve se lembrar que tinha uma caracterização esportiva um pouquinho maior, com aerofólios, com pinturas, com detalhes em preto, enfim. E já no Polo a Volkswagen optou por uma identificação bastante discreta.
né, do seu esportivo. Como, aliás, ela tem feito com as outras versões também. O Golf GTI tem algumas diferenças em relação ao Golf normal, mas só quem conhece realmente de fato o carro é que vai perceber, que é uma versão bem mais equipada. O de perfil, o carro basicamente é o mesmo, né? Como eu falei, ele tem rodas de 18 polegadas, pelo menos nessa unidade que a Volkswagen emprestou. Tem essa plaquinha GTS aqui no paralama dianteiro, também identificando a versão. O espelho retrovisor pintado de preto brilhante. Na dianteira eu já mostrei aqui as diferenças do modelo GTS em relação aos demais modelos da linha. A grande diferença realmente está aqui dentro. Quando você abre o capô, encontra aqui dentro o motor 4 cilindros 1.4 turbo, chamado, como eu já disse, de 250 TSI, que desenvolve 150 cavalos de potência. E ele vem associado exclusivamente ao câmbio automático de 6 marchas, que é o mesmo que equipa o restante da linha, porém com uma calibragem, com uma regulagem, um programa eletrônico de troca de marchas um pouco diferente em relação ao modelo Highline, por exemplo. A gente percebe no Polo, na versão GTS, que esse mesmo câmbio de 6 marchas, ele estica um pouco mais as marchas para aproveitar melhor a curva de torque do motor. Vale ressaltar que esse torque de 250 newtons está disponível praticamente numa curva plana de torque desde 1500 RPM. Então, na prática, é um motor que está o tempo todo cheio, o tempo todo com a sua força máxima disponível, basta você acelerar. Então, é um carro moderno, ainda bastante moderno, né? Tá em linha, não deve nada aos principais concorrentes que chegaram depois até que ele no mercado. E vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. No interior as diferenças são um pouquinho maiores, né? Principalmente aqui nos bancos. Você tem um conjunto de bancos que é inspirado nos bancos Recaro, né, com as abas largas aqui, que envolve bem o motorista. Isso garante um conforto e uma posição de dirigir mais adequada para uma tocada esportiva. O painel é o painel digital já conhecido da linha Volkswagen, é o Active Info Display, e que nessa versão tem a iluminação toda em vermelho. A chave não está aparecendo, então vamos colocar a chave aqui dentro e ligar. Então você vai ver aqui, olha, os detalhes todos da iluminação. Deixa eu tirar o som. Tem uma grafia vermelha nos instrumentos, né? Assim como a moldura das saídas de ventilação ali no console, a costura do couro do volante, a costura dos bancos, tudo na tonalidade vermelha. Aqui na traseira o espaço é o que você já conhece no Polo. Na verdade, vamos fazer uma correção, é um pouquinho menor o espaço traseiro para as pernas, já que os bancos dianteiros são mais volumosos. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês. E pelo desenho do banco traseiro fica bem claro que é um banco feito para 2 pessoas atrás. Tem 2 áreas aqui bem delimitadas, que ele pode até receber 3 passageiros, que ele tem largura para isso, mas com conforto o ideal são 2 ocupantes aqui atrás. Ele tem saída de ar condicionado, tem engate para as cadeirinhas de bebê, 3 encostos de cabeça, a altura, o espaço para a cabeça é bom, a largura é razoável. O espaço para as pernas foi um pouco sacrificado em virtude dos bancos dianteiros maiores, os bancos esportivos. E aqui eu quero destacar uma outra característica do Polo, que eu sempre gosto de mostrar nos carros que tem isso, que é a vedação dupla, aqui em cima, e tanto na porta quanto na carroceria. Isso melhora o isolamento acústico e de poeira, de água, enfim. O GTS tem também um conjunto de pedaleiras esportivas ali no padrão da Volkswagen, semelhante ao do Golf GTI. A principal diferença realmente do Polo GTS em relação aos outros está ali na frente, no motor, dentro do cofre dianteiro aqui, que é o motor 1.4. É um carro muito legal, muito gostoso de dirigir, que tem uma série de equipamentos interessantes, embora deixe a desejar um pouquinho no quesito nos equipamentos de segurança, como eu vou explicar daqui a pouco para vocês, especialmente se comparado aos concorrentes mais modernos, como o Peugeot 208, por exemplo.
O design do Polo, como eu disse, ele ainda é considerado bastante moderno, tanto no Brasil quanto no exterior, na Europa. E a gente percebe nele uma das principais características do design da Volkswagen, que são as linhas retas, né? Que se à primeira vista podem não parecer tão modernas, por outro lado o carro se torna menos cansativo, ele demora mais para envelhecer. Então você percebe que o Polo tem aqui vários vincos na carroceria. Então você tem esse vinco que nasce lá no farol dianteiro, passa por toda a lateral, acompanhando a altura da janela e morre aqui na janela traseira. Esse vinco duplo que nasce aqui no meio do paralama dianteiro e que vai alargando, passando por toda a lateral e casa aqui com as duas linhas da traseira, e mais esse vinco lá embaixo. Mas você repara que todos eles são retos. Como eu disse, isso é uma característica do design da Volkswagen que faz com que os carros dela demorem um pouco mais para envelhecer. Se você comparar com outros projetos, como por exemplo do HB20 ou do Chevrolet Onix, que abusam das linhas curvas, linhas que começam e morrem no meio da carroceria, você vai observar que com pouco tempo essas linhas vão talvez cansar, ao feito aqui as linhas retas do que a Volks usa. No Polo, no Golf, no Passat, no T-Cross, na Tiguan, que é uma característica da marca, eles, por mais que já tenham algum tempo de mercado, não parecem carros pouco antigos, vamos dizer assim. As linhas retas possibilitam uma longevidade maior do design. Ei pessoal, agora vamos mostrar o Polo GTS por dentro. Focar aqui nas diferenças do GTS em relação ao restante da linha Polo, né? O volante basicamente é o mesmo, embora tenha as costuras na cor vermelha. As saídas de ar, as duas laterais, tem também esse detalhe vermelho aqui no console também. A central multimídia, esse modelo aqui ele é 2020, ainda não é 2021. Então ele ainda tem a central multimídia anterior, ainda não está com o Volkswagen Play. Então para a linha 21, o Polo teve basicamente nessa versão duas alterações. A mudança da central multimídia para o Volkswagen Play e os espelhos retrovisores com rebatimento elétrico quando você desliga o carro. De resto, ele é o mesmo carro. Então a gente tem aqui o ar-condicionado, que a Volkswagen chama de Climatronic, com a regulagem digital da temperatura, da distribuição do ar. Embora seja um ar-condicionado de uma zona só uma regulagem de temperatura, ele é bastante eficiente e tem saídas para o banco traseiro. É um item até certo ponto raro nessa categoria. Tem aqui um porta-objetos com apoio de braço entre os bancos. Os bancos merecem um destaque, vale uma nota aqui sobre os bancos, que eles são muito confortáveis e muito anatômicos. Eles têm o encosto de cabeça integrado, tem um design esportivo, tem um acabamento que mescla um couro sintético com tecido, veste bem aqui o motorista, tem as abas laterais mais altas. Logo que você senta nesse banco, você acha ele um pouco justo, um pouco até apertado para quem é um pouquinho mais volumoso como eu, mas é só questão assim de 5, 10 minutos você já está habituado e percebe o quanto esse banco é confortável e anatômico. O volante tem tem regulagem de altura e profundidade, o banco tem regulagem de altura também. Então é bastante fácil encontrar uma posição de dirigir muito confortável e com os comandos todos à mão. Isso é uma característica de toda a linha Polo e Virtus, né? E o T-Cross também. Nessa versão GTS, a central multimídia tem algumas funções de desempenho. Então, além de você ter aqui quatro opções de modo de condução: o modo econômico, o modo normal, o esportivo e o individual. No econômico, como o próprio nome diz, o foco é economizar combustível. Então ele vai mudar as marchas mais cedo, vai manter o giro do motor sempre baixo e a marcha mais alta. O normal é para condução diária, ele mantém a esperteza do motor sem gastar muito combustível. No modo esporte, ele estica mais as marchas e a gente percebe um peso um pouquinho maior no volante, para se você estiver numa estrada sinuosa que você vai precisar de tração, de força a todo momento, né? E o modo individual você pode mesclar algumas regulagens de cada um desses modos, né? Eu fiz uma viagem agora de 512 quilômetros com esse carro no modo normal e as respostas do motor na estrada foram excelentes. E com mais um detalhe, o consumo de combustível desse carro me surpreendeu muito.
Só para vocês terem uma ideia, como eu disse, eu rodei até agora 512 quilômetros com o mesmo tanque de combustível, tá? Eu peguei esse carro na fábrica em São Bernardo, fui até São Paulo, fui e voltei do aeroporto de Guarulhos, depois saí de São Paulo e vim até Curitiba com o mesmo tanque de combustível, ou seja, rodei 512 quilômetros e ele ainda tem autonomia para mais 95, ou seja, trecho predominantemente de estrada, uma autonomia de 600 km, sem muito esforço, com um tanque de combustível, abastecido com gasolina. Na estrada, com uma média entre 115, 120, 130, às vezes um pouco menos, de acordo com o fluxo, eu consegui fazer uma média de 14,7 km por litro, pela marcação ali do computador de bordo. Para um carro de 150 cavalos e com a disponibilidade de força que esse carro tem de imediato, eu considerei uma média excelente de combustível, tá? Eu nunca imaginei que um tanque eu fosse rodar 600 km sem precisar abastecer. Bom, o GTS tem também aqui internamente o teto preto, né? Aqui os controles de iluminação iguais da versão Highline, um porta-óculos também, equivalente ao da versão Highline. Uma outra coisa legal é que essa moldura frontal aqui do painel, que no Highline é prata, é uma cor clara, no GTS é um cinza chumbo, então ficou um interior mais escuro no total, mais condizente com uma proposta esportiva. O câmbio automático é o tradicional Aisin de 6 marchas, que equipa quase todos os modelos da linha Volkswagen, mas com uma calibragem, com uma programação mais esportiva. Mesmo na função normal, ele estica um pouco mais as marchas para aproveitar melhor a força do motor. A direção elétrica é bastante leve em manobra, mas fica bastante firme na estrada. Isso é muito bom para dirigir. Que mais? Os controles dos vidros e espelhos estão todos aqui vidro e espelho estão aqui na porta, a trava aqui junto da fechadura, também igual ao restante da linha, Polo e Virtus. Por ser uma versão esportiva, eu acho que a Volkswagen poderia ter mudado o volante, né? Que é o mesmo da versão MSI, da versão Comfortline, da versão Highline, só mudou o revestimento em couro com a costura vermelha, né? Podia ter usado um volante do Golf GTI aqui, de repente, que é menorzinho, mais achatado. Eu acho que dava um visual mais esportivo. E com a troca dos bancos dianteiros por esse, vamos dizer assim, estilo Recaro, que é aquele banco esportivo tradicionalíssimo na indústria automotiva, o espaço para o banco traseiro foi um pouco sacrificado. Então, do Polo normal para o Polo GTS, você tem a mesma disponibilidade de espaço lateral, de espaço para a cabeça, mas tem um pouco menos de espaço para as pernas, né, em função do uso desse banco maior, mais aconchegante. 2 porta-copos ou garrafa aqui, esse espaço aqui entre os bancos, embaixo do apoio de braço, um vão aqui na frente que cabe coisas legais, na porta um porta-objetos bom, o porta-luvas mediano em termos de espaço, mas é interessante que o porta-luvas tem saída de ar-condicionado e é bastante, tem uma quantidade bem razoável, né? Ainda tem esse porta-óculos aqui em cima que você pode usar para colocar outras coisas também. A conectividade com o telefone é muito fácil de estabelecer. Infelizmente só tem uma entrada USB aqui na frente, que é essa aqui embaixo no console. Plug para carregar celular naquela tomada redonda aqui no meio dos bancos, e tem uma outra entrada USB aqui para o banco traseiro, mas que essa não conecta com a central multimídia. Basicamente é isso. Vamos rodar um pouquinho. Um outro detalhe muito legal da versão GTS, o sistema de som é da Beats, então você tem uma acústica muito boa, a qualidade do som desse carro é sensacional, né? Então são algumas mudanças, alguns opcionais da versão Highline, vamos dizer assim, que viraram equipamentos de série na versão GTS, e onde foram agregados algumas outras modificações para dar uma caracterização esportiva para o carro. Mas no geral é um carro que agradou muito internamente, muito mesmo. Eu já conhecia o carro, conheço a linha Polo Virtus. O GTS segue a mesma linha de conforto, de espaço, de comandos, está tudo no mesmo lugar, com a diferença de ter um motor 1.4 turbo chamado de 250 TSI, porque ele tem 25 kg de torque ou 250 Nm de torque, e que deixou esse carro um foguetinho na estrada.
Vamos lá, vamos rodar um pouquinho para mostrar para vocês. Vamos, ó. Você percebe logo na aceleração que basicamente esse motor 1.4 que é o motor 1.0 da linha TSI com mais um cilindro e alguns ajustes, é claro, no equilíbrio do motor para que ele atinja as 1.400 cilindradas, 1.400 centímetros cúbicos de capacidade, e é um motor mais equilibrado em relação ao 3 cilindros, então ele não tem aquela vibração característica do motor 3 cilindros. É um motor extremamente polivalente, é um motor muito elástico, né, que tem uma curva de torque excelente, quase todo o torque está disponível já a partir de 1.500 giros do motor, então é um motor muito elástico, tanto que ele equipa Golf, já equipou, né, no Brasil o Golf, equipa o Polo e o Virtus, equipa o T-Cross, vai equipar a Taos, que é o novo SUV da Volkswagen, equipa o Jetta, o Tiguan, quer dizer, é um motor que está em quase toda a linha da Volkswagen. Então é um motor que prova que ele se adapta a quase qualquer necessidade. Com uma pitada mais esportiva aqui na linha GTS, do Polo e do Virtus, graças ao câmbio, já que a regulagem do motor é a mesma, mas as regulagens do câmbio e a opção da função Sport mudam um pouco o mapeamento e as respostas do carro. Vamos lá, um outro detalhe, como eu mostrei para vocês na apresentação externa do carro, ele tem rodas de aro 18, mas o conforto se manteve intacto. A Volkswagen fez um trabalho muito bom na suspensão. É fantástico, é muito boa a aceleração desse carro. A Volkswagen fez um acerto muito bom na suspensão, que você nem percebe que está com rodas de 18 polegadas, porque o carro continua bastante confortável. Então a direção do carro, a condução do Polo GTS não difere muito dos outros modelos da linha, no sentido de estabilidade, tá? É um carro que está com todos os comandos à mão, um carro bastante confortável, onde você encontra uma posição de dirigir muito boa e que, agregado a todo esse conforto, como é que eu diria, essa parte amigável do carro de receber bem os ocupantes, principalmente o motorista e o passageiro da frente, que tem mais espaço, logicamente, agrega esse conforto tradicional da linha Polo e Virtus as respostas imediatas do motor 1.4, né, do motor 250 TSI, que é bem perceptível a diferença das respostas do motor 1.4 em relação ao 1.0. O 1.0, o 200 TSI, já é um motor de respostas muito boas, que atende tranquilamente às necessidades de um carro do tamanho do Polo. Mas esse 250 TSI deixa ele um foguetinho. É muito gostoso dirigir esse carro. Sensações que ele transmite pro motorista. E quem achava que a roda 18 poderia deixar o carro muito duro, ou batendo, ou fazendo barulho, ou sacrificando o conforto, o ajuste de suspensão foi muito bem feito e o carro continua bastante confortável. Uma coisa que eu não gosto na linha é esse suporte aqui do celular, que embora ele seja bastante útil, é um negócio feio, né? Então, mas enfim, é o típico caso onde a função supera a forma. A função é extremamente útil para você colocar um celular e conectar na central, enfim, mas da feita que você conecta ali na central, das informações passam para a tela grande. Mas enfim, tem gente que ainda prefere usar o celular aqui para essa função. Esse suporte é muito bom, é muito prático, até porque ele segura com bastante firmeza e numa posição alta aqui. A engenharia da Volkswagen no Brasil está de parabéns, porque o polo esportivo na Europa é o GTI, que recebe um motor do Golf GTI um pouco mais manso, com menos potência, e no Brasil isso tornaria o carro muito caro, mais caro do que ele de fato já é, porque ele é um carro caro. Então a Volkswagen preferiu usar uma solução caseira e desenvolveu uma versão GTS, não GTI. E o GTS, com esse motor 1.4, atende muito bem as expectativas de desempenho, e uma solução caseira da Volkswagen no Brasil, mas que agradou bastante. Eu gostei muito do carro, fiquei surpreso positivamente com ele. Não vou dizer que eu fiquei muito surpreso, porque a minha expectativa já era alta.
né? Então quando você pega um carro que você não espera muito e ele te oferece muito, aí é uma surpresa grande. Mas nesse caso eu já esperava bastante desse carro, né? Então ele meio que confirmou as minhas expectativas. Como ele tem esse desempenho muito bom, mas manteve as características de conforto, por isso eu digo que ele superou as minhas expectativas.